Olá, tudo bem? Mais uma vez estou aqui, sou o Leandro Costa, né, discente do curso de Química pela Universidade Estadual do Ceará, e essa é mais uma aula dando continuidade ao tema de ecologia, um tema em que já tivemos duas aulas anteriores, em que já falamos de diversos assuntos, e aqui estaremos dando continuidade, certo? Só lembrando que essas aulas devem somar horas para a disciplina de estágio desse curso o qual estou cursando. Bom, aqui vamos falar de novo sobre ecologia. Como já mencionado anteriormente, ecologia é um tema muito amplo, né, dentro do qual existem outros subtemas, que tudo isso está relacionado à vida na Terra. E hoje, então, estaremos, nesse momento, verificando sobre cadeias e teias alimentares. Tudo isso também faz parte da vida na Terra, né, e da relação e a interação que existe entre os seres vivos com o ambiente em que vivemos. Cadeia e teia alimentar. O que vem a ser isso? Modo de representação das relações alimentares entre os seres vivos. Então, a cadeia e teia alimentar é essa relação que existe entre os seres vivos, de que alguém alimenta alguém. Todo mundo que vive aqui sobre a superfície da Terra precisa se alimentar de alguma coisa ou de alguém. Aqui temos a representação do que vem a ser a cadeia alimentar. É uma sequência de seres vivos que dependem uns dos outros para se alimentar, certo? Sejam eles plantas ou animais, sempre os seres vivos estão dependendo de outra coisa, de outro ser vivo para se alimentar. Há exemplos disso. Temos aqui, por exemplo, existem os decompositores, que veremos mais na frente o que são eles. Temos o produtor, é o capim. Temos um consumidor primário, que é o boi. O boi ele consome o quê? Ele consome o capim, certo? Temos o consumidor secundário, o carrapato. O carrapato se alimenta de quê? Do sangue do boi. E temos também um consumidor terciário. O que é isso? É o anum, o pássaro. O pássaro ele se alimenta desse carrapato, que se alimenta desse boi, e o boi se alimenta desse capim. Ok? Aqui temos uma outra representação sobre a cadeia alimentar, né? Aqui temos descrevendo, mostrando, por exemplo, aqui existe uma planta, outra planta e outra planta. Aqui nós vemos que dessa planta, quem se alimenta dela é esse caracol. Aí já tem o peixe, ou seja, uma alga, né? Digamos assim, uma alga marinha. Se alimenta dela esse caracol. Aí já tem o peixe, que o peixe se alimenta desse caracol. E já tem um pássaro que ele já vem e se alimenta desse peixe, certo? Isso se falando da vida aquática, marinha. Aqui da vida terrestre, uma representação. Existe uma planta, né, uma espécie de planta, e aí tem um besouro, digamos assim, um inseto que se alimenta dessa planta. Aí o sapo, ele se alimenta desse inseto. E por final, tem, digamos assim, uma águia ou um falcão que se alimenta desse sapo. Então, por último, temos aqui uma erva, digamos assim, um, uma planta, né, um cereal, e aí nós temos um roedor, a exemplo disso, que esse roedor se alimenta desse cereal, e tem uma cobra, a serpente, que se alimenta desse roedor. Então a gente consegue perceber que sempre alguém está dependendo de alguém para sobreviver. Alguém está sempre se alimentando de um outro alguém, de algum outro ser vivo, certo? Aqui agora vamos falar sobre os níveis tróficos, que fazem está dentro desse tema de cadeias e teias alimentares. Os níveis tróficos, neles existem quem? Existem os produtores, consumidores e os decompositores.
né? E os consumidores existem os níveis. Tem os níveis primário, secundário, terciário e quaternário. Pronto. A exemplo disso, temos aqui a luz do sol. Quem se alimenta da luz do sol? A planta, certo? Então a planta ela está se alimentando da luz do sol. Aí a planta ela passa a ser o quê? Um produtor de alimentos. Quem se alimenta da planta? Aí existem vários níveis de consumidores da planta, certo? Os animais, por exemplo, são os consumidores dessa planta, porque através da planta eles conseguem se alimentar e e absorver os nutrientes que existem nela. Então, os animais, aqui, a exemplo disso, são os consumidores. Depois temos quem? Temos os decompositores, que irão decompor aqueles nutrientes que o animal absorveu daquela planta, através das fezes. Então, esses decompositores são os nutrientes que existem ali no solo. Eles vão fazer a decomposição daqueles nutrientes e esses nutrientes irão voltar novamente para a planta. Ao longo da cadeia alimentar, há uma transferência de energia, sempre no sentido dos produtores para os consumidores. Energia tem, portanto, um percurso acíclico e unidirecional, né? Ou seja, a transferência de nutrientes ela fecha-se com o retorno dos nutrientes aos produtores, através da decomposição. Então, é aquilo que eu falei no slide anterior, né? A planta ela tem lá os seus nutrientes, então o animal come a planta, aí aquele nutriente ele não fica preso no animal, ele vai ser depositado através das fezes, e aí os micro-organismos que existem no solo irão fazer a decomposição desses nutrientes e vão levar ele de volta para a planta. E nisso fecha-se esse ciclo, né? Como tem aqui na representação gráfica. Os organismos autótrofos, o que são eles? Os organismos autótrofos, eles são capazes de produzir o próprio alimento, ou seja, são aqueles que produzem o seu próprio alimento. Eles não dependem de outra pessoa para produzir o seu alimento, eles produzem o seu próprio. A exemplo disso são as plantas, as algas e as cianobactérias. E temos também os outros que são os organismos heterótrofos, que são os organismos que não são capazes de produzir o seu próprio alimento, tendo assim que utilizar, ou seja, de comer a energia produzida por outros seres. Né? Isso eu acho que são os que mais existem, ou seja, nós e os animais são organismos heterótrofos, porque a gente depende de outras pessoas para produzirem o nosso próprio alimento. Tá, então aqui temos já uma outra representação, né, da cadeia alimentar, e temos a representação da cadeia alimentar marinha e a cadeia alimentar terrestre. Então, reforçando aquilo que a gente já viu nos slides anteriores. Temos as plantas, da planta existem os insetos herbívoros que comem essa planta, aí tem um roedor que vai comer esse inseto, depois temos a cobra, né, que é carnívoro, que vai comer esse roedor, e por último temos aqui um falcão, uma águia, que também é carnívoro e vai comer essa cobra, certo? E aqui fecha-se o ciclo da cadeia alimentar terrestre. A mesma forma acontece na vida marinha. Temos os fitoplânctons, depois tem os zooplânctons, que são seres que se alimentam dos fitoplânctons. Depois existem os peixes, que são carnívoros, se alimentam dos zooplânctons. Aí existem outros peixes maiores, predadores, que se alimentam desses peixes menores. E por último existe o peixe maior, o maior carnívoro, o maior predador dos oceanos, digamos assim, que se alimenta dos peixes menores. E aqui, por último, é a representação da teia alimentar. São várias cadeias alimentares que se entrelaçam. As relações ecológicas são múltiplas. O alimento disponível é utilizado por vários indivíduos. Então, a teia ela é a representação dessas várias cadeias que existem, né? Dos vários tipos de produtores, com a interação entre os consumidores, com a relação entre os decompositores e assim por diante. Ok? Bom, pessoal,
Aqui nós fechamos a nossa aula de hoje sobre cadeias e teias alimentares, ok? Mais à frente estaremos com a nossa próxima aula, ainda continuando sobre o tema de ecologia.